aqui sim. Olá, bom dia, tudo bem? Você, amigo, amiga da internet, é uma satisfação enorme estar com você. Eu não sei quando você está assistindo essa aula, pode ser que você esteja assistindo imediatamente quando ela é postada, na terça, na quarta, eu já não sei mais o dia, ou você esteja assistindo só em 2048, eu não sei, pode ser, né? Mas seja bem-vindo à nossa aula de Escola Dominical dos 4 Evangelhos. Bom dia a todos. Muito bem. A gente tem estudado sobre o que mesmo, gente? Só me lembro porque eu não lembro qual que é a aula de hoje, né? São os 4 evangelhos, certo? Só para ver se a gente está todos na mesma página. Nós já vimos o evangelho de... E agora nós vamos ver de... E aí depois fica faltando de... Muito bem, gente, vocês já aprenderam tudo que precisava saber dos 4 evangelhos, a gente termina aqui a nossa aula, né? E a gente volta então na semana que vem. É um prazer ter todos vocês aqui nessa manhã, uma manhã de pouco sol, mas muito calor. Logo em breve estará mais calor e sol, então não fiquem preocupados, se vocês estavam com medo de que o sol ia sumir, ele vai aparecer e vai vir com força total, né, para aquecer bem o nosso dia. Muito bem, vamos orar? O que vocês acham da ideia? Boa? Boa, né? Senhor, nós te damos graças por esse dia e por essa manhã. A manhã que o Senhor fez. E podemos nos alegrar porque estamos aqui mais um dia dentro do templo aqui da nossa igreja, reunidos como teu corpo, para estudarmos a tua palavra. Como é bom, Deus, poder abrir livremente, tranquilamente, e poder receber do Senhor, através do Espírito Santo, a instrução daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Fala conosco nessa manhã, nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Antes da gente dar continuidade na nossa aula, ontem chegou aqui um pedido de oração, eu gostaria de orar por isso. Deixa eu abrir aqui. Motivo de oração. O Mateu, filho do Daniel Maramarque e da Giovana, entre sexta e sábado passou mal e teve 2 convulsões. Hoje, que é ontem à noite, né, teve que voltar para o hospital. Está na UTI para realizar exames. Ore por ele e pela família. Então vamos orar, né? Pequenininho, Mateu, e pedir para que Deus coloque sua mão poderosa sobre a vida dele, identifique o motivo dessas convulsões e restaure a saúde dele por completo. Tá bom? Senhor, nós entregamos nas tuas mãos, Deus, a vida do pequeno Mateu, clamando a Ti por Tua graça, por Tua misericórdia sobre a vida dele, clamando ao Senhor, Deus, que restaure a saúde dele, dê aos médicos a capacidade de entender e reconhecer o motivo dessas convulsões, não só através dos exames, mas também através da análise clínica, e que eles possam achar o tratamento correto para que o Mateu possa recuperar por completo sua saúde e voltar para casa no convívio dos seus pais. Acalma e tranquiliza o coração dos pais, dos avós e dos tios, traz a eles a confiança e a certeza de que todas as coisas estão debaixo do controle do Senhor. Entregamos essa vida nas tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Gente, estamos falando dos 4 evangelhos, certo? Já vimos o evangelho de Mateus e já vimos o evangelho de Marcos. E eu gostaria de ouvir rapidamente de vocês quais foram alguns pontos ou alguns aspectos destes 2 primeiros evangelhos que te chamou a atenção e que te fez pensar ou refletir, ou talvez algo que você não sabia e que você ficou sabendo nas aulas e que você gostaria de compartilhar conosco. Daí você levanta a mão e eu vou aí até você. Provavelmente eu vou desaparecer da câmera, mas o pessoal aí de casa vai saber que eu estou aqui ainda, tá bom? Então, vamos lá. Quem poderia compartilhar um pouquinho
daquilo que está aprendendo, daquilo que viu desses 2 primeiros evangelhos que nós já estudamos. Pode ser uma pessoa de cada vez, porque todo mundo eu não consigo dar conta, mas está chegando já mais 8 microfones para dar apoio, né? O meu assistente Williams vai me auxiliar aqui. Diga oi, Williams, para as câmeras. Bom dia. Bom Oi. dia, muito bem. Ó, voz, né? Voz forte, né? Esse é o meu professor querido, né? Então, diga lá, quero ouvir vocês, gente. Essa aula tem que ser mais falada, tá? Porque senão vira uma palestra, né? E aí fica chato a aula, fica cansativo. Vocês só não vão dormir porque tem luz. Mas se eu apagasse as luzes, fechasse as cortinas aqui, ó, só ia acordar 11h30 da manhã. Então vamos lá. Sim, estou chegando aí. Então, do Evangelho de Marcos, que eu achei bem interessante, a fonte ser Pedro, né? Que até a gente comentou bastante que a gente gostaria que algum livro fosse escrito por Pedro, né? Eu gosto muito de Pedro, né? Então, eu não sabia desse fato, eu achei muito legal, né? Muito bom. Joia, quem mais? Mais descobertas aí dos evangelhos. Vocês sabiam que quem escreveu o Evangelho de Mateus foi Mateus, gente? Diferente, né? Só novidade, não? Então, qual a outra novidade que vocês descobriram de Mateus, do Evangelho de Mateus? Muito bem. Do Evangelho de Marcos, além disso, de Pedro ter colaborado aí com as informações e com a escrita do Evangelho. O que mais? Muito bem. Excelente. Então vamos ver se vocês descobrem algumas coisas hoje de Lucas. Oi. Ah, sim. Boa. A voz que clama do deserto. Diga lá. Bom dia. Bom dia. Uma coisa interessante que nós vimos é que tem a descrição no início das palestras, né? Que cada evangelho está direcionado a um público específico. Isso. Isso foi, para mim, pelo menos, foi uma novidade. Aham. Não havia sido explicado antes a mim. Legal. Foi interessante ouvir isso. Joia, ótimo. Muito bom. E hoje nós vamos ver mais um destes públicos-alvos da escrita, que foi o Evangelho de Lucas, e tem algumas questões bem interessantes para a gente discutir aqui e avaliar. Mas sim, né, ele teve um endereçamento, e é importante entender que para quem você escreve, determina a forma como você escreve. Certo? Então eu não consigo escrever para um público que tem uma cultura diferente falando a respeito da minha cultura, porque a pessoa não vai entender nada, né? Então é importante ter esse entendimento quando você vai fazer a leitura do Evangelho. É interessante você ter a perspectiva a respeito de para quem foi escrito aquela carta ou aquele livro, tá? Uma ferramenta aí para te ajudar nos seus estudos, e eu incentivo fortemente que você dedique tempos ao teu estudo. Eu uso, uma das várias ferramentas que eu uso é essa Bíblia de estudo aqui anotada. Tá? Eu não sei se tem outras bíblias de estudo, mas eu gosto bastante dessa. Essa é uma das mais antigas que tem, bem tradicional. E as anotações dela são de um teólogo que também é muito conhecido, Charles Wright. Ele tem uma visão doutrinária muito semelhante à nossa, então fica mais fácil compreender, porque o ponto de vista doutrinário influencia diretamente na interpretação dos textos, tá? Então é importante ter esse entendimento também. Em casa nós temos lido a Bíblia toda, e sempre quando a gente entra num livro novo, eu abro o esboço do livro para a gente entender quem que escreveu esse livro aqui, em que período que foi escrito,
para quem que ele estava endereçando isso, qual era o contexto histórico que eles estavam inseridos quando foram escritos isso, né? Se você fizer a leitura, por exemplo, a leitura dos Salmos, olhando para o contexto da escrita dos Salmos, muda completamente a tua visão, tá? Se você pegar aquelas sequências na internet de leitura cronológica dos livros, de acordo com os acontecimentos, quando você entra no livro de Reis, por exemplo, aonde você vai ver ali o período da fuga de Davi fugindo de Saul, vai ter vários momentos ali que você vai ter que ser remetido lá para o livro de Salmos. E aí você vai ver, então quando Davi estava fugindo de Saul e ele estava em tal lugar, ele escreveu este salmo aqui, a tua leitura dos salmos muda completamente. Porque você vai falar assim, entendi, olha onde o cara estava, olha o que ele estava fazendo, e olha por que ele está expressando este salmo a Deus, porque tem um contexto por trás, ele não escreveu de forma aleatória, né? A gente está agora em casa fazendo a leitura dos Salmos, e quando você lê o Salmo 22, que fala a respeito, é um salmo messiânico, fala a respeito de Jesus, e é um salmo maravilhoso, né? Quando eu comecei a fazer a leitura, a Sara virou e falou assim, mas esse salmo está falando de Jesus, né, pai? Eu falei, exatamente, né? E é o salmo que é pronunciado por Jesus lá na cruz, tá? Então, olha como é interessante você fazer a leitura. Bom, a leitura dos evangelhos não é diferente. Se você não se atentar para os detalhes do momento em que foi escrito e o público que foi escrito, a visão da gente pode ficar comprometida, tá? E pode até atrapalhar um pouco a tua leitura aí. Bom, pensando nisso, então, a primeira coisa que a gente traz aqui é aquela famosa linha do tempo, né? Mateus foi escrito aí em 55 a 68, Marcos de 58 a 65, Lucas de 58 a 60 e João de 85 a 90. Então, depois eu vou botar isso aí numa linha do tempo para ficar mais fácil de você entender. Então, Lucas, se Mateus escreveu para os judeus, Marcos para os romanos e João para o público em geral, Lucas escreveu para os gregos. E é interessante, porque Lucas era um grego. Então a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso aqui. Agora, quando você bota aí na linha do tempo, estão vendo a minha linha do tempo aí, gente? Tá? Quando você olha isso aí dentro de uma linha do tempo, então você tem aqui, neste primeiro momento, você tem aqui a crucificação, ressurreição e ascensão de Jesus, aproximadamente lá no ano 30. O primeiro evangelho, que é o de Mateus, olha quanto tempo depois ele vai ser escrito. Tá? Praticamente ali 20 anos depois da ressurreição de Jesus. Então, você acha que muita coisa aconteceu aqui em 20 anos, sim ou não, gente? Com toda certeza, tá? No momento em que o evangelista está escrevendo o evangelho, muita coisa está acontecendo dentro do contexto onde eles estão. Durante esse período de 20 anos, como que as pessoas ficavam sabendo de Jesus sem os evangelhos? Isso era passado de que forma, gente? De forma oral, certo? Um ia contando para o outro, né? Nossa, então Jesus estava lá, e aí ele fez isso, e fez aquilo, e ele curou, e ele ressuscitou, e ele morreu, e depois voltou, e os caras iam contando aquilo que ia acontecendo, certo? E naturalmente foi acontecendo um movimento enorme dentro do contexto para a formação da igreja aí neste período. O livro de Atos, ele acontece logo depois do período da ressurreição de Jesus. A história de Atos acontece logo depois, mas não a escrita de Atos. Entende? Então, é importante entender data dentro do... Quando você está avaliando e está estudando um livro, sim ou não, gente?
Sim, é muito importante, tá? Aí o segundo livro a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. Ó, enquanto Mateus estava escrevendo, olha aqui, ó, Marcos, ó. Marcos escreveu rapidão. E observe as diferenças entre a escrita de Mateus e as escritas de Marcos. Mateus, ele estava escrevendo para um povo judeu. Então, era necessário que ele carregasse dentro das escritas dele referências em relação às profecias, em relação aos acontecimentos do Antigo Testamento. Então, ele embasa toda a história e a argumentação dele com referências ao Antigo Testamento. Por quê? Porque era importante que um judeu entendesse as profecias e fizesse a comparação daquilo que estava sendo escrito lá atrás no passado a respeito daquilo que ia acontecer com aquilo que aconteceu. Percebe a importância disso? Tá? E aí vem Marcos. Marcos, um cara extremamente pragmático. É um livro de ação. É um livro de rápidos acontecimentos. Enquanto alguns detalham e entram mais nas minúcias, Marcos ele vai só relatando. Então Jesus estava aqui, daí ele foi para lá, aí ele fez isso, aí ele voltou, aí ele foi para não sei na onde, aí o cara veio, falou com ele falou com o cara e tal, e a conversa, né? Eu fico imaginando Marcos contando a história, né? Certo? Ele contando que chegou na igreja. Mateus já era diferente. Mateus já falou assim, não, então estávamos todos indo para a escola dominical de manhã, e aí o pessoal da diaconia, movido pelo entendimento através do Espírito Santo de que era importante de que houvesse um bom ambiente para que todos pudessem estudar a palavra de Deus, reorganizou os bancos para que o pessoal não sentasse lá atrás como alguns sentaram, né? Justamente para que todos pudessem estar aqui juntinho de nós, aquecendo-nos, né? Mateus escrevendo assim. Marcos não. Cara, cheguei lá na igreja, estava tudo já misturado os bancos lá, aí você pega, o pessoal já foi entrando, já foi sentando, o cara subiu lá, já pegou o microfone, viu que um funcionava, o outro não funcionava. Esse era o esquema dele, certo? João já é diferente, né? Filhinhos, foi maravilhoso aquela escola dominical, o povo reunido, as pessoas se cumprimentando, se confraternizando, percebe? Estão todos narrando o mesmo fato, mas de uma perspectiva diferente. Isso influencia no estudo do texto, sim ou não? Muito, tá? Influencia e influencia muito. Aí nós temos então, gente, Lucas. Olha Lucas aqui, ó. Ele escreve de 58 a 60. Aí você vai falar assim, cara, se Marcos escreveu de 58 a 65 e Lucas só de 58 a 60, então, ou Lucas era The Flash, né? Ou ele tinha que ter escrito muito mais, ou quer dizer, muito menos, né? De forma muito mais objetiva. Só que muito pelo contrário. Lucas não esteve presente como os demais discípulos, que estavam relatando acerca daquilo que tinham visto e ouvido. Lucas, ele conta daquilo que ele ouviu. E ele faz um trabalho, um levantamento histórico fenomenal. Ele faz ele faz com uma acuracidade de fatos incrível. E olha que interessante, gente. Quando Lucas está escrevendo, Mateus não tinha terminado ainda. Percebe? Marcos não tinha terminado ainda. Está vendo? Então, é importante observar este detalhe da linha do tempo, porque você começa a entender que algo sobrenatural moveu Lucas para escrever a respeito daquilo que ele não viu, mas a respeito daquilo que os outros viram e testificaram, tá? E uma das pessoas que trouxe, que esteve acompanhando esse processo de escrita de Lucas foi Paulo,
tá? E a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso aí. Muito bem. Tanto que ele vai terminar a escrita dele logo depois da soltura de Paulo, lá para o ano 62, tá? E aí nós temos João. João já é raspa do tacho, né? João já está mais lá para o fim, e aí ele escreve para o público geral, ele tem um foco, tem todo um objetivo, que aí o pastor Elias vai entrar amanhã, amanhã a gente vai a continuidade da escola dominical, todo mundo aqui, mesmo horário, já pode comunicar aí sua empresa, aí o seu trabalho, que você vai vir para cá às 9h30 da manhã, já estou até mudando horário, 9h30 da manhã, não, nas próximas aulas, então já estou todo perdido, as próximas aulas, fala muito, começa, né, minha mãe dizia, fala muito da Bom Dia Cavalo, né, então, ó, nas próximas aulas, depois que eu terminar só depois que eu terminar Lucas, daí vai vir João, e aí nós vamos entender um pouquinho mais lá para frente de João, tá bom? Bom, essa aula será dividida em 2 grandes blocos aí, tá? Em 2 grandes blocos. Então, tem bastante coisa para eu estou enrolando para caramba aqui. Eu não sei se eu vou dar conta de passar tudo isso hoje, se eu continuar falando desse jeito, igual uma matraca aqui, né? Mas eu tenho tudo isso aí para passar hoje, tá? Então, eu vou fazer agora um vapt-vupt, certo? Para eu poder dar conta aí, porque isso é que está programado. E na aula 2, a gente vai trabalhar... Então, primeiro eu vou trabalhar mais o contexto. Nós vamos olhar um pouquinho do contexto, do período ali que Lucas escreve, da autoria, o público-alvo, qual foi o propósito, qual era a mensagem-chave e quais foram alguns elementos de destaque. Na próxima aula, não perca, tá? Na próxima, olha, eu já estou dando spoiler aqui, tá? Então, na próxima aula, nós vamos ver um pouco do esboço, do desenvolvimento do texto, do Evangelho, algumas características que são distintivas, não perca, porque essas são características importantes para o entendimento do livro, e o Evangelho dos Desprezados, e a gente vai ver por que também é conhecido como Evangelho dos Desprezados, e Lucas dá atenção a um público bem diferente, é legal isso, tá? O estudo é bem interessante, então fica aí para você não perder a aula que vem. Você que está aí em casa, não veio, tá bom? Vem, porque eu vou falar para não gravar a aula que vem, porque daí você tem que vir aqui para assistir a aula. Muito bem, falei. Então vamos lá, gente. Vamos ver um pouco do contexto. Estou acelerado hoje, né? Acho que é o calor. Né? Hoje eu tô matraquenta, né? Então vamos ver um pouquinho do contexto. Senão vocês dormem, né, gente? Vamos lá, né? Vamos ver um pouquinho do contexto da escrita do Evangelho de Lucas. Primeiro aspecto, você tem aí uma contribuição importante dos romanos nessa história, tá? Naquele período, os romanos, eles deram uma ampla liberdade religiosa. Aliás, muito característico de alguns povos conquistadores e dominadores. Quando você olha, por exemplo, a invasão da Assíria, capturando o reino do norte, depois a invasão da Babilônia, capturando o reino do sul, e aí a expansão do reinado babilônico, quando você tinha uma nação conquistando, às vezes, olha como é interessante a história de entender e ler, né? No começo, quando falava assim, não, então o povo foi levado cativo, eu imaginava a Babilônia entrando em Israel, tá? Pegando todo mundo, levando todo mundo para a Babilônia, a nação inteira, olha na minha cabeça, né? Levando a nação inteira lá para a Babilônia, tá? Todo mundo para lá, a cidade ali, o país fica em ruínas, não se usa mais o país, não faz sentido, né? Eu vou dominar uma terra para não usar ela, não faz sentido, certo? Mas na minha cabeça funcionava assim, né? É a forma como você desenha a história, né? E como eu sou muito visual, eu aprendo muito por aquilo que eu vejo. Se eu não desenho, eu não faço esboço, eu não faço esquema, eu tenho dificuldade de compreender. Então eu tenho que desenhar as coisas, né? Aí eu comecei a fazer o desenho mental disso. Não é possível, né? Como é que vai levar a nação inteira embora, né? Certo? Então o povo ficava na terra. Ok? Era importante que eles estivessem ali, porque eles é quem dominavam todos os aspectos que estavam envolvidos dentro da questão ali da cultura, da região, da agropecuária e de tudo mais. Então, eu domino e aí vocês trabalham para mim.
Então, dentro desse contexto, os romanos não foram diferentes. Eles dominaram, criaram autarquias para poder controlar a nação ali, certo? Então você tem toda uma divisão geopolítica dentro do contexto romano ali dentro de Israel, com as regiões bem definidas, com seus gestores em cada reunião, os procônsulos e aquela coisa toda, mas isso é uma outra aula. E aí, dentro desse contexto aqui, os romanos davam ao povo a liberdade religiosa. Por que será, gente? Por que vocês acham que o povo tinha liberdade religiosa ali? Por que os romanos concederam isso? Deixar o povo mais feliz, acalmar, né? Exato. Manter o controle. Manter o controle, exatamente. Manter o controle. É importante isso, certo? Porque senão você começa a ter um levante, né? Se eu começo a impor coisas que vão contra, o que o povo faz? Não, peraí, não, vamos se reunir, vamos lutar contra esses caras aqui. Então, essa liberdade religiosa, ela permitia, ela facilitava com o controle de toda a região e do povo dominado e conquistado, certo? Além disso também, você tinha ali um processo de pacificação, porque aí é o seguinte, gente, o dominador do meu país é o mesmo dominador do outro país. Tá? Imagina eu e a Argentina aqui, a gente sempre brigou, sempre defendeu as fronteiras, talvez alguém conquista nós dois. Certo? Dá pra gente continuar brigando? Não, porque a gente já foi conquistado, né? Ok? Só que isso não significa que eu continuo gostando de argentino, né? Eu gosto, tá, gente? Gosto de argentino, tá? Não sou xenofóbico. Então, ó, tá aqui o argentino, tudo certinho, só que ainda existe uma animosidade. Então, eu vou botar alguém para controlar lá, alguém para controlar aqui, para que a gente possa viver em paz. Então, existia todo um processo de pacificação territorial ali. E além disso, você tinha um comércio intenso. E comércio significa desenvolvimento de infraestrutura, certo? Para que você possa criar as rotas de facilidade de circulação de mercadorias entre uma região e outra. Então era mais fácil você se deslocar dentro das diversas regiões para que você pudesse levar e trazer mercadorias. Então isso facilitou? Poxa, facilitou e facilitou muito. Tá? Então essa foi a contribuição dos romanos. Já os gregos, que aí sim vai ser o público-alvo que a gente vai trabalhar mais, você tinha aqui a linguagem universal do mundo romano. Então, a unificação da língua facilitou a propagação do evangelho. Porque agora eu tenho todo mundo falando a mesma língua. E isso ajudou muito, e nós vamos ver a influência da língua grega nas escritas de Lucas, tá? Principalmente referente ao Antigo Testamento. Tá? Além disso, você tinha ali uma filosofia forte dos gregos, tratando muito a questão da necessidade de um Deus pessoal, tá? E existia toda uma desilusão com relação à filosofia. Então, se ouvia muita coisa, a gente vai ver um pouquinho disso também. Então, o pessoal estava meio desiludido com isso. Então, tudo isso foi facilitando, foi preparando para que todo o evangelho fosse propagado e difundido ali no meio do povo, tá? E por fim você tem a contribuição aí dos judeus, né? Uma política aí de pacificação com Herodes, certo? Você tem aí Então, o Herodes, ele traz uma certa paz para a Palestina, acabando a briga com os macabeus. Falando em pacificação com a Palestina, vocês viram aí ontem, né? A investida do Irã em Israel, com mais de 200 drones, mísseis lá atacando, enfim. Então,
Nos últimos tempos, ouvirão de rumores de guerra, nação se levantando contra a nação, né? Então a gente está chegando aí próximo da vinda do Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus mais rápido, né? Muito bem. Você tem aí as sinagogas, que foi um grande ponto de partida para a pregação do Evangelho, e por fim você tem agora sim a Septuaginta. E o que é a Septuaginta, gente? Vocês sabem o que é a Septuaginta? Alguém sabe o que é a Septuaginta? Né? Fala, o que você acha? Propagação para todos da Escritura? Mais ou menos isso, mais ou menos isso. A gente vai ver o que é a Septuaginta. E é importante entender o que é a Septuaginta, tá? Que, aliás, é usada até hoje. Bom, maravilha, gente. Ó, nossa, eu pulei tudo isso aqui. Ó, uau, que rápido, né? Hoje eu tô de flash. Maravilha. Então você teve ali, gente, o mundo greco-romano com Alexandre o Grande, com um projeto de helenizar o mundo. O que é helenizar o mundo? É tornar o mundo grego. Alexandre o Grande tinha essa visão, tá? Aliás, esse cara, ele é um maluco, tá? Eu tava estudando um pouquinho a respeito da crucificação. E o estilo de crucificação dos romanos não foi criado por eles. A crucificação foi aperfeiçoada pelos romanos, porque os babilônios já faziam crucificação. Só que eles faziam naquela modalidade de X. O cara literalmente era com os braços e pernas abertas, né? Os romanos, eles aperfeiçoaram, eles foram criando novas técnicas de crucificação até chegar ao ápice do modelo, que é a crucificação com Jesus, tá? Então, só para vocês entenderem aí que houve toda uma influência babilônica dentro desse processo de elaboração das formas de tortura romana, ok? Você vê que o negócio foi severo mesmo, tá? Às vezes até muito mais do que a gente só faz alusão. Muitas vezes a gente fala a respeito da crucificação, mas a gente não para entrar nos detalhes e nas minúcias daquele sofrimento. Tá? Mas isso é um tema para uma outra aula. Bom, aí você tem, gente, a questão da língua, né? Então, a língua, o grego falado, ele era um grego muito difícil, ele era um grego muito robusto, muito, tipo um português da vida, assim, sabe? Né? Cheio de regras e de sofismas, enfim, uma série de coisas. Só que os soldados, que eram mais simples, eles acabaram sendo os principais responsáveis por fazer este trabalho de facilitação, de compreensão do grego. Então, os soldados romanos, eles foram importantes dentro desse processo, porque eles começaram a facilitar. Isso é normal, né, gente? Quando você vai para um outro país, ou quando alguém de outro país vem para cá, a língua ela tem que ser um pouco menos sofisticada, porque senão o cara não entende, né? Isso é válido para os dois lados, tem que ir mais para o básico, né? Então, os professores aqui de línguas estrangeiras podem me auxiliar. Certo, teacher? Não é isso? Quando você começa com alguém que está começando, como é que você faz? Fala aí. Da forma mais fácil possível, para que ele possa entender. Isso, simplifica, né? Então você não vai usar as regras mais complexas, você vai trazer o vocabulário mais simples. Então, naturalmente, para que o soldado pudesse conversar com os povos dominados, então tinha que ser mais pausado, mais lento, para que houvesse esse processo de compreensão do entendimento da língua e houvesse a comunicação. Então, isso facilitou, porque acabou tornando o dialeto grego um dialeto mais simples. Isso facilitou muito a comunicação entre os povos, e isso vai facilitar depois para a expansão de todo o evangelho. Então a língua foi importante dentro desse processo aí, tá? Ela tornou o grego mais comum, e aí todo mundo começa a falar o grego e isso facilita. E aí você tem a Septuaginta. O que é a Septuaginta? Ela é a tradução do Antigo Testamento para o grego.
Simples assim. A tradução do Antigo Testamento para o grego. Então, a Septuaginta, ela foi absolutamente fundamental para que não só os evangelhos fossem escritos, mas para que o Novo Testamento fosse escrito. Tá? Então, este processo de tradução do Antigo Testamento para o grego facilita agora a compreensão, e isso vai depois ser utilizado ao longo das eras para a construção da Bíblia que está hoje nas nossas mãos, né? Isso facilita muito o entendimento, que você está trazendo tudo para uma língua só, e aí você consegue ter a palavra toda expandida. E aí, por que Septuaginta? Então, a palavra significa 70, ela é derivada da tradição que foram 72 sábios de Israel. Tá? Aí, se quiser estudar mais depois sobre a Septuaginta, fica à vontade, pode pesquisar, tem muito livro sobre isso, tá bom? E a filosofia. E a filosofia é um aspecto interessante, porque ela vai ajudar muito no processo de propagação a respeito da questão da salvação. Tá? Olha só, tinha duas linhas filosóficas, o estoicismo e o epicurismo, e ambas trabalhavam na ideia da felicidade humana enquanto estivéssemos vivos. Então, a ideia central era o seguinte: enquanto você está vivo, você tem que curtir o máximo que você puder para que você possa atingir a plenitude da sua felicidade. Só que a gente sabe que não é assim que funciona, certo, gente? Né? Muito pelo contrário. Então, lembra que eu falei que o povo estava começando a ficar injuriado com a história de filosofia? Porque ela trazia uma ideia e uma mentalidade que não era real. O evangelho, ele acaba combatendo este pensamento filosófico grego, e as palavras de Jesus vão de encontro com essa cultura filosófica espalhada pelos gregos dentre os países conquistados. E aí você começa a ter uma facilidade ou uma disposição mental das pessoas de parar para ouvir a respeito do evangelho. Tá? Percebe isso? Muito bem. Deus age na cultura e pela cultura. Essa é a forma de Deus agir. Uma das várias formas criativas de Deus agir. Ele usa a cultura, ele usa a forma para fazer com que os seus propósitos sejam alcançados. A soberania de Deus, ela é observada ao longo de toda a narrativa histórica. A permissão de Deus da conquista dos dominadores. Aí você vai lá para Salmo 33 ou 34, que Davi diz o seguinte: Deus, ele levanta reis e destitui reis de acordo com o seu propósito. Os dominadores, eles imaginam que eles estão à frente da dominação. Coitado deles. Eles não sabem que eles são peças dentro de um grande projeto de Deus para a salvação da humanidade. A permissão de Deus de algumas coisas, elas sempre trazem um propósito muito maior. Muito maior. É importante olhar para a história com essa visão a respeito da soberania de Deus. Tá? E muitos aspectos culturais, eles são elementos utilizados para a contribuição da pregação do Evangelho. A pergunta que eu te faço antes da gente parar para tomar um cafezinho é: quais são os aspectos culturais que estão próximos de você, das pessoas que convivem com você, que facilitam a pregação do Evangelho e que dificultam? Quando começamos a pensar do ponto de vista de oportunidades,
várias situações que fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, são elementos que podemos utilizar para pregar o Evangelho. Aliás, os evangelistas se utilizaram dos recursos culturais, da língua, da cultura, vários elementos, Jesus fez isso, vários elementos que faziam parte da cultura do povo foram utilizados por Jesus para exemplificar, para explicar e para elucidar. E ele usa elementos do dia a dia. Quando questionaram Jesus, mas é correto pagar impostos? Eu falei assim, pega a moeda que está aí. A moeda fazia parte do contexto histórico dos caras, certo? Pega uma moeda aí. O que está aí? Que imagem que vocês estão vendo aí? A imagem de César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Veja, Jesus está usando elementos que são parte do dia a dia para falar a respeito do projeto de Deus para a humanidade. Nós precisamos começar a, de forma sábia e inteligente, utilizar os recursos que temos, utilizarmos o contexto que estamos inseridos para falar a respeito do amor do nosso Deus. Tá? E você tem uma oportunidade agora de conversar a respeito disso enquanto você toma um cafezinho, toma um chazinho e toma uma aguinha aí, e a gente volta já já com a nossa programação normal. Para você da internet, a gente já vai voltar em um segundo. Vamos conhecer quem foi Lucas, tá? Aliás, a história de Lucas é muito legal. A gente, infelizmente, não tem muitos detalhes a respeito de Lucas, mas os detalhes são bem significativos a respeito de quem foi Lucas, tá? Antes de eu falar da autoria, eu gostaria de sugerir um livro para vocês. Esse livro, gente, eu acho que ele já não está mais em... Como é que se diz? Quando um livro está em circulação, não está mais disponível no mercado, né? Isso, não está mais disponível no mercado. Mas você consegue achar em sebos virtuais e tudo. Chama A Harmonia dos Evangelhos. Tá? Vê que é até a capa mais antiguinha, né? E esse livro é um livro bem legal de consulta. Você tem aqui, falando a respeito dos 4 evangelhos, você identifica elementos que são incomuns dos evangelhos, mas tem um detalhe aqui desse livro que eu queria chamar a atenção para você, que é o esboço analítico dos 4 evangelhos, tá? E ele traz uma ordem cronológica de eventos unificando os 4 evangelhos. E a maior parte do livro é o quê? É justamente a construção de toda a narrativa dos 4 evangelhos em ordem de acontecimento. Então você pode literalmente ler o livro seguindo a sequência dos acontecimentos e em que momento cada evangelho entra naquela narrativa. Então, ora você está ali em João, depois você vai para Lucas, depois Mateus, e você vai transitando dentro dos 4 evangelhos. Ele já está compilado, então você pode fazer a leitura por aqui mesmo, e você consegue ter um entendimento de que momento acontece cada situação. Então eu recomendo bastante, se você tem interesse, depois você pode procurar aí num sebo online, alguma coisa nesse sentido. Eu não prometo, mas eu vou tentar ver se eu consigo montar para a próxima aula, e eu trago impresso para vocês, pelo menos o esboço analítico, tá? Não estão aqui os textos, mas está a ordem dos acontecimentos, e aí se você tem um pouco de entendimento aí dos evangelhos, ou já fez a leitura, você vai falar, aqui é João, né?
aqui é Lucas, aqui é Mateus e por aí vai, tá? Só para você ter um entendimento mais geral de como que as coisas acontecem dentro do ministério todo de Jesus, desde o seu nascimento até a sua ressurreição, tá? Então, vale a pena, e foi um dos livros que eu utilizei aí como referência para a construção da aula, beleza? Vamos falar sobre a autoria? Quem foi Lucas, então? Lucas, grande Lucas, médico de espírito científico, um detalhista. Lucas, ele buscou esmiuçar detalhes que não são narrados em outros evangelhos. Detalhes que, através da inspiração do Espírito Santo, foram trazidos à luz do conhecimento de todos nós, graças a este espírito científico e detalhista de Lucas. Tá? Ele era um grego, e um grego culto, um grego de entendimento. Como médico, naturalmente, ele tinha uma formação superior e um domínio maior a respeito da língua. Aliás, os gregos, eles eram conhecidos como referências naquela época, dentro do contexto medicinal. Então, Lucas, ele teve um bom embasamento científico e teórico que facilitou no processo de escrita. Aí você pensa assim, né? Puxa, por que Lucas não foi um dos que esteve presente e narrou? Porque Deus estava preparando, trabalhando na vida dele, numa outra profissão, da qual Lucas provavelmente nem imaginava que ia ser tão importante para a escrita dos evangelhos. Aí eu faço aqui um primeiro parênteses. Muitas vezes, Deus nos guia, Deus nos direciona para locais, para situações das nossas vidas, com um propósito muito maior lá na frente. Se estudar a vida de Paulo não é diferente. Paulo também. Paulo não esteve presente, mas Paulo, como diz ele, né, escolhido fora de tempo, né, é trazido para dentro do contexto da igreja, e ele foi uma das principais ferramentas para a divulgação do evangelho. Mas Paulo estava sendo preparado lá atrás aos pés de Gamaliel. Então, quantas vezes Deus não prepara a nossa vida em contextos dos quais a gente nem imagina, com um propósito muito maior para o reino lá na frente, né? Então, se às vezes as coisas na sua vida não estão acontecendo, fique tranquila, porque tudo está dentro do controle de Deus, tá? Bom, ele vai usar aí muito hebraísmo e araísmo para a construção do seu evangelho, e naturalmente, como ele andava junto de Paulo, gente, ele está extraindo, sugando ali de Paulo muita coisa, muitos elementos do hebraico, do aramaico, de conhecimento de Paulo, que vão ser inseridos ali dentro da sua escrita, tá? Ele foi um gentil convertido. Abre a sua Bíblia aí em Colossenses 4,14. Ufa, até que enfim, achei que eu não ia abrir a Bíblia hoje, né? Meu Deus do céu, né? Que coisa! A aula que vem vai ser um banho de Bíblia, tá? Mas esse contexto agora não está na Bíblia, então a gente tem que trazer um pouco de fora aí, tá? Colossenses 4,14. Quem achou, levanta a mão aí para mim. Uma pessoa, isso. Então, peraí que eu vou chegar com o microfone e ler para nós. Saúda-nos, Lucas, um médico amado, e também Demas. Só 14? Paulo faz referência a Lucas, porque Lucas foi importante, tá, gente? Lucas foi super importante
dentro do ministério de Paulo. Lucas foi um dos poucos que estavam na segunda prisão de Paulo, que aí Paulo vai escrever lá depois na carta para Timóteo, falando, muita gente me abandonou, me largou e tudo, mas Lucas estava aqui comigo, né? Então, Lucas, uma pessoa querida, amada, que esteve extremamente presente na vida e no ministério de Paulo, e Paulo faz várias referências a ele aí, tá? Lucas, ele era um leitor assíduo da Septuaginta, então isso é possível de ser observado nas suas escritas, porque ele cita do hebraico. Então você imagina como que um grego, porque ele era grego, gentil, vai, sem conhecimento da língua, vai poder citar alguma coisa referente ao Antigo Testamento. Ele precisava usar uma fonte de conhecimento de uma língua traduzida para a língua dele, para poder fazer a citação. Então ele usa a Septuaginta como base para trazer muitos elementos do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Depois a gente vai ver alguns desses detalhes aí quando a gente chegar até lá, se Deus quiser e tudo der certo e eu conseguir correr aqui. Bom, ele se junta a Paulo lá na sua segunda viagem missionária. Isso aí você pode ver depois em Atos 16:10. E também ele permanece com Paulo durante a sua segunda prisão, tá bom? E alguns aspectos autorais, isso aí está em Atos 28, alguns aspectos autorais. Primeiro, ele usa muito, gente, muito recursos de testemunhas, pessoas que testemunharam, que viram, que relataram a respeito daquilo que aconteceu com o Senhor Jesus, tá? Ele também vai trazer aí dentro das suas escritas, ele vai trazer também muito a respeito da compaixão pelos pobres e pelas classes desprezadas. Um detalhe importante sobre essa questão de trazer testemunhos, veja, lembra dentro daquela linha cronológica, desde a ascensão do Senhor Jesus até a primeira escrita do primeiro evangelho, você tem um período de 20 anos. Você acha que não inventaram muita história aí, gente? Sabe aquele famoso, eu aumento, mas não invento, né? Tá? Então, naturalmente, Satanás tentou de todas as formas distorcer os acontecimentos e utilizou pessoas dentro deste processo de distorção do evangelho para tentar criar confusão na narrativa bíblica. Por isso que Lucas toma muito cuidado ao trazer os elementos importantes e trazer os relatos de testemunhas para comprovar a veracidade dos acontecimentos bíblicos. Então, esse critério no processo de escrita do Evangelho ele é importante, tá? Vamos ver um pouquinho da sua teologia. Primeiro, Lucas vai usar muito do Espírito Santo na construção da sua escrita lá no livro de Atos, tá? Porque Lucas escreveu, esqueci de falar isso, né, gente? Lucas foi também o autor do livro de Atos. Eu tinha esquecido, me desculpe, é que eu vou citar isso mais lá na frente, mas eu esqueci de falar. Então ele escreveu tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos, tá? E essa escrita ela é bem importante e significativa dentro desse processo, tá? Você tem aí um escopo universal da missão redentora de Jesus. Como filho do homem, a gente vai ver um pouco mais desses aspectos aí. Ele traz também muito dos ministérios dos anjos para dentro dos seus relatos, e ele faz um detalhamento do deslocamento deliberado de Cristo rumo a Jerusalém, e este detalhamento desse deslocamento de Jesus lá para Jerusalém, ele praticamente compreende 12 capítulos do livro de Lucas. Então ele faz questão de trazer muitos desses detalhes e elementos para dentro da sua escrita, tá? E aí, gente, abre a sua Bíblia agora lá em Lucas capítulo 1. Vocês estão junto comigo, gente? Sim ou não? Balança a cabeça para ver. Eu estou indo muito rápido, sim ou não? Não? Está dando para acompanhar tranquilo? Sim? Então tá.
É complicado quando você traz contexto histórico para dentro da aula, porque tende a ser uma aula um pouco mais arrastada, né? Então, eu estou tentando trazer aqui um pouco de dinamismo para ver se dá uma animada aí em você e para que você não durma até o final da aula, tá bom? Estou suando aqui. Abrir aí Lucas capítulo 1, sim ou não? Balança a cabeça para eu ver. Abrir, muito bem. Lucas capítulo 1, olha só que interessante, os 4 primeiros versículos de Lucas, tá? Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Então, ó, o que ele está dizendo aqui, gente? O que ele está falando? Ele está dizendo, olha, muita coisa foi muito bem escrita a respeito dos evangelhos. Então ele está dizendo aqui, ó, houve quem empreender uma narração coordenada, organizada dos fatos que entre nós se realizaram. Então ele está se referindo aos outros evangelhos que estavam sendo escritos, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles, testemunhas oculares e ministros da palavra. Então ele está dizendo aqui o seguinte, ó, eu fui conversar com pessoas que viram esses fatos que eu vou narrar aqui, tá? Então, ó, eu fui lá e perguntei, fala para mim, Marcos, não sei, porque ele não diz se ele consultou, ele não fala quem são essas testemunhas oculares, mas imagina com Mateus, falando com os outros discípulos e com outras pessoas que estavam ali, né? Então, fala mais. E aí, o que aconteceu? Tem detalhes, gente, que ele vai trazer, por exemplo, o Cântico de Maria, que está dentro do Evangelho de Lucas, só tem dentro do Evangelho de Lucas. Provavelmente ele deve ter ido falar com Maria. Como é que foi? Como é que foi o nascimento de Jesus? Conta para mim, quero saber. Né? Eu imagino que, como ele era um cara detalhista, ele falou assim, mas me conta em detalhes, tá? Quero saber aonde você estava, para onde você foi. E aí, o que aconteceu? Peraí, que eu estou escrevendo aqui, vai devagar, está indo muito rápido. Né? Eu fico fazendo aqui alguns exercícios aqui mentais para imaginar ele captando essa história e trazendo ela para dentro das escritas dele, tá? E você vê vários elementos que ele traz. Gente, quem escreve sabe que você joga para o papel uma parte de tudo que você ouve, certo? E dentro de um processo de construção biográfico que conta a história de alguém, você precisa ter confrontação de fontes, para que não haja distorção da história. Então, talvez Lucas deva ter tido esse cuidado. Ele ouviu de um, ouviu de outro, e falou assim, peraí, as histórias estão batendo aqui. Né? Essas histórias aqui estão certas. Teve coisa que ele deve ter ouvido aí, ele deve ter falado assim, isso aí está meio estranho, hein? Está meio esquisito, né? Aí ele, né, pega o celular, né, liga, ô Paulo, você ficou sabendo desse negócio aqui? Aí Paulo lá da prisão falou, não, isso aí não, né? Certo? Brincadeira, né, gente? Não tinha celular, né? Mas se tivesse, Paulo devia ficar jogando Candy Crush na prisão, né? Em vez de escrever os evangelhos, ainda bem que não tinha, né? Senão, imagina, eu, Paulo, jogador de Candy Crush, né? Seguidor de Jesus, tá? Não tinha. Então, eu imagino ele buscando essas narrativas, confrontando os fatos para trazer aquilo que era relevante, histórico e real de fatos que realmente haviam acontecido, tá? Então, versículo 3, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada, olha só, grifa essa palavra aí, acurada investigação. Lucas, ele era um médico forense. Médico forense é o tipo de médico que faz investigação para identificar as causas dos acontecimentos, das doenças, da morte e tudo mais. Eu imagino Lucas mais para um médico forense, o cara que gosta de detalhes. Então ele ia no detalhe do detalhe, acurada investigação de tudo, desde sua origem. Olha só,
Então, eu fui lá desde o comecinho, por isso que ele traz a genealogia de Jesus, tá? E é uma genealogia diferente da genealogia de Mateus, tá? Bati bastante a cabeça com esse negócio aí, tá? E aí ele então diz, né, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Grifa esse excelentíssimo Teófilo, porque é importante isso aí dentro da história, tá? Para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruídos. Teófilo, nós vamos ver depois quem é Teófilo. Depois eu vou falar quem é Teófilo. Tá? Mas olha aí, então você tem no versículo 1, o trabalho dele que foi estimulado pela obra dos outros, depois ele consulta testemunhas oculares, depois ele seleciona e dispôs isso, todas as informações de forma detalhada, e depois sobre a direção do Espírito Santo, ele faz tudo isso para instruir Teófilo a confiabilidade histórica da fé. Ele está escrevendo o Evangelho para Teófilo. Teófilo, um grego, como ele, que também não tinha visto, mas tinha ouvido. E ele faz isso para instruir Teófilo no conhecimento a respeito do Senhor Jesus. Tá? Algumas evidências internas aí a respeito dessa autoria. Você observa, gente, interessante isso aqui, tá? Observa que ele não começa dizendo, eu, Lucas, o Evangelho não começa dizendo isso. Tá? Mas assim, mas como é que você sabe então que é Lucas? Você falou aí que o Evangelho é de Lucas, mas aqui não está escrito que foi ele que escreveu. Tá? Então veja, gente, vai lá para Atos capítulo 1. Atos 1. Atos é uma sequência direta do Evangelho, tá? Olha só, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Já no livro de Atos, a gente tem evidências muito mais fortes da escrita de Lucas. E ele faz referência no começo do livro de Atos, falando a respeito da escrita do Evangelho. E aí, quando você começa a comparar os estilos e vocabulários entre um e outro, você identifica que são realmente o mesmo autor, tá? Bom, um outro detalhe, uma outra evidência interna aí da autoria de ser de Lucas é a precisão na utilização de termos médicos. Então, Lucas usa vários termos médicos. Ele vai falar de febre alta, ele vai falar detalhes da doença de lepra, ele vai falar a respeito da questão de pessoas que são são curadas, ele entra nos detalhes das curas. Isso é só um médico que tem conhecimento, que traz para dentro da sua escrita esses elementos. Tá? Você não vê esse detalhe a respeito dos termos médicos utilizados na época nos outros evangelhos. Tá? E Paulo o diferenciava da circuncisão. Então ele dizia o seguinte: você não é judeu. Lucas não é judeu. E a gente viu lá em Colossenses. Lucas era grego. E Paulo faz a distinção muito clara de que ele está falando com um grego convertido. Então essas são evidências internas que estão relatadas dentro dos textos bíblicos para confirmar a autoria do Evangelho como sendo de Lucas, tá? Então, algumas reflexões aí a respeito da autoria. Primeiro, Deus usa homens comuns para trazer o seu Evangelho até nós, tá? Lucas, como nós, foi um gentil.
usado por Deus para trazer todos os gentios à palavra do Senhor Jesus. Uma das características marcantes foi de que ele busca, ao escrever para Teófilo, trazer a Teófilo o pleno. Eu gosto dessa palavra pleno, porque ela traz uma ideia de completo, não pela metade. Quando Lucas escreve o evangelho para Teófilo, ele está querendo dizer assim: Teófilo, presta atenção, cara, eu quero que você saiba tudo sobre Jesus. Tudo. Não. Teófilo não era um aluno dele. Por isso que eu falei, grifa essa palavra excelentíssimo, porque a palavra excelentíssimo era uma palavra na época utilizada para tratamento de respeito a nobres da época. Então Teófilo, talvez, a gente não sabe, porque não existe relatos a respeito de Teófilo na palavra, a não ser essa citação dentro do Evangelho de Lucas em Atos, mas ele, ao usar esse termo excelentíssimo, provavelmente ele esteja se referindo ao nobre que fazia parte talvez do exército romano. Então talvez seja alguém, um romano que se converteu, e aí Lucas então está trazendo todos esses detalhes para Teófilo, para que Teófilo tivesse todo esse pleno conhecimento. E eu gosto dessa palavra pleno conhecimento, porque para eu poder falar com detalhes para alguém a respeito de uma outra pessoa, eu preciso conhecer profundamente. Percebe? Para gente, para compartilhar a respeito do Evangelho do Senhor Jesus, para aqueles que não conhecem, eu preciso viver o Evangelho de forma plena na minha vida. Estudar os 4 Evangelhos é uma parte do entender de forma plena quem foi Jesus. Não é só fazer uma simples leitura e acabei, e vira a página. Percebe? Não é só participar de uma aula dominical e entender um pouco a respeito dos evangelhos, mas é se aprofundar no conhecimento. Gente, não existe melhor forma de você aprender do que você ensinar. Não é isso, professores? Certo? A melhor forma de você aprender é ensinar. E quando Lucas está falando a respeito de Jesus, ele está ensinando. Então, para ensinar, o que Jesus teve, o que Lucas teve que fazer? Ele teve que confirmar se aquilo que ele está falando era verídico, não era uma fake. Percebe? O cuidado que Lucas tem de conhecer profundamente o Evangelho de Jesus para poder ensinar. Gente, se naquela época Lucas só se utilizava dos poucos escritos que existiam e da narrativa transmitida de forma oral um ao outro, imagina o que Lucas faria hoje, gente. Uma produção cinematográfica. Aí eu digo para você, Lucas não tinha os 4 evangelhos na mão. O Novo Testamento, quando Lucas escreve, ainda estava sendo escrito. Tá? Ele utilizava-se da Septuaginta, uma tradução do grego, do Antigo Testamento para o grego, para poder se valer das suas escritas. E nós, o que nós temos hoje nas nossas mãos? Milhares e milhares e milhares de recursos exegéticos, expositivos, de tudo que você imagina, comentários de diversos teólogos, a gente tem tudo isso à nossa disposição. Eu uso um software bíblico, chama Logos Bible, tá? É um software, cara, fantástico. E ele faz indexação da biblioteca. Então, todos os livros que eu tenho dentro da biblioteca do Logos, quando eu vou fazer uma pesquisa, ele me traz
todos os livros, ele ainda me diz, aquele tema que eu estou pesquisando, qual é a página, de qual livro que está, e ele me abre na página. Só para vocês verem o que nós temos hoje de disposição do ponto de vista tecnológico e de recursos escritos. Há pouco tempo, quando eu me converti, gente, né, que já faz bastante tempo, a gente não tinha isso. Uma Bíblia anotada era um negócio caríssimo. Eu lembro a primeira Bíblia anotada que eu comprei, eu trabalhava como office boy. Gente, acho que eu tive que juntar dinheiro aí uns 3, 4 meses para conseguir comprar a Bíblia anotada num custo assim exorbitante. Hoje em dia a gente tem esses recursos de forma muito mais fácil e livre. A internet nos deu, a inteligência artificial agora nos dá muito mais velocidade dentro desse processo de indexação de dados, te traz as respostas prontas. Nós temos todos os recursos possíveis e imagináveis à nossa disposição, mas nós não usamos isso para falar de Deus. Ou usamos muito pouco. Percebe? Lucas não tinha nada disso, gente. Nada. E ele busca com o maior detalhe, com o maior cuidado, com o melhor carinho, entrar em todos os aspectos relevantes e importantes para instruir Teófilo no pleno conhecimento. E o que Lucas escreveu não instruiu só Teófilo, gente. Ele vem instruindo pessoas e crentes ao longo das eras. Nós estamos falando que isso aqui foi escrito em 58. Nós estamos em 2000 e cacetada. Quantas e milhares de pessoas que foram sendo instruídas a respeito de Jesus ao longo de todos esses anos. O que eu e você, nós temos feito para deixar como legado sobre o pleno conhecimento de Jesus para aqueles que estão próximos de nós? Quanto nós temos nos esforçado, como Lucas se esforçou para escrever o seu evangelho e levar a Teófilo ao pleno conhecimento, e que trouxe o pleno conhecimento até nós. Quanto nós temos nos esforçado? Às vezes a gente é meio preguiçoso. A tecnologia, em vez de ajudar, está tornando a gente mais caquético no conhecimento. Nós estamos nos tornando pessoas superficiais. Pleno conhecimento está ficando cada vez mais longe. Porque hoje você não se esforça na busca do entendimento. Você escreve e recebe a resposta pronta. E a gente não consegue transmitir o conhecimento adquirido, porque o conhecimento não é gravado, ele é só exposto diante de você. Aí você não lembra. Lucas conseguia lembrar porque ele estava escrevendo, ele estava registrando, ele estava contando essa história. Quando você conta uma história, você grava, nunca mais esquece. Quem dá uma aula consegue dar a mesma aula milhares de vezes, porque aquilo grava dentro da cabeça da gente. Percebe? A importância que tem de ensinar as pessoas que estão próximas de nós do pleno conhecimento do Senhor Jesus. Percebe a importância do discipulado? Gente, Lucas discipulou Teófilo ao escrever o evangelho dele. Lucas discipulou Teófilo ao escrever o livro de Atos. Você imagina o banho de conhecimento que Teófilo teve ao receber em primeira mão isso. E as tradições antigas diziam que aquele que recebia a informação tinha a responsabilidade de guardar bem essa informação e depois de transmitir. Então Teófilo foi um instrumento de Deus para fazer com que o evangelho fosse conservado, escrito e trazido até nós nos dias de hoje. Sim, peraí. Eu acho interessante isso que você falou a respeito de Lucas, ele ter se dedicado muito tempo para escrever para apenas uma pessoa. Assim, ele não tinha uma visão de como isso seria, né, como isso se daria depois. Mas ele teve todo o esforço, ele fez como se estivesse fazendo algo... assim, então, às vezes, isso também cabe uma aplicação para nós, né? Às vezes nós queremos, só vou falar se for para
acima de... mas aí ele foi humilde, ele foi simples, e entender, olha, esse esforço eu vou fazer por você, Teófilo. Então, ele escreveu 2 vezes, né? Então, e são 2 livros maravilhosos, assim, que dentro do cânon bíblico são essenciais para estudar. E aí, depois eu fiquei pensando que, acho que João Calvino também ele teve essa ideia de escrever as Institutas para o rei. Quando ele, o rei Henrique, não sei das contas lá, mas ele escreve as Institutas, que primeiramente era um simples livro, uma carta, que depois se tornou 4 livros. Quer dizer, ele quis mostrar o que é o evangelho para um rei, só que hoje você vai ver que as Institutas é lida, e todo teólogo, todo estudante da Bíblia vai ter que passar ali pelas Institutas, que se tornou um livro grandioso, monstruoso, né? Então, assim, é muito bom refletir sobre isso, né? A ideia de que alguém foi lá, escreveu e fez, se esforçou, e isso repercutiu em algo grandioso, né? Exatamente. Percebe, gente? Nós vivemos na era dos 345 caracteres. Nem sei se são 345, nem lembro mais. Mas a gente parece que aprendeu a escrever curtinho. Quando é textão, o pessoal fala, lá vem textão, daí as pessoas não leem. Veja, gente, isso é a armadilha de Satanás. Isso é a armadilha de Satanás para nos tornar preguiçosos na leitura. É a armadilha de Satanás. E a gente cai igual patinho nisso aí. Parece que ler pouquinho é suficiente. Não. Não é suficiente. Ao fazer o exercício da construção dessa aula, a Adriana sabe, eu estou batendo cabeça com isso aí já há umas 3, 4 semanas, eu digo para vocês, eu arranhei só a superfície do tema. Só a superfície do tema. Para aprofundar o estudo de um livro, é necessário muito mais. A grande questão é, será que eu paro por aqui ou continuo? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Como que eu vou ensinar as pessoas se o meu conhecimento for tão superficial quanto? Eu preciso aprofundar no estudo. Senão eu não consigo ensinar direito. Só que a responsabilidade é de todos nós, gente. De todos nós. Todos nós temos a responsabilidade de conhecer e de aprofundar o nosso estudo a respeito do Senhor Jesus para fazer com que Ele seja completamente conhecido. Bom, público-alvo então, gente, nós temos aí o discurso judaico presente em Mateus e Marcos, que não estão presentes em Lucas, então a gente sabe que não foi para este público. O segundo aspecto são as expressões gregas que substituem os títulos hebraico e aramaico. Lembra que eu falei para vocês que ele usa a Septuaginta como referência? E, quais são as evidências que identificam isso? Então você tem palavras como, por exemplo, epístato, que substitui a palavra rabi, no Evangelho de Lucas. E epístoto é uma palavra grega, rabi é uma palavra hebraica aramaica, e você tem nômicos, que é em lugar de gramateus, que também são palavras que se substituem. Então você percebe as nuances da escrita e o objetivo de para quem ele estava escrevendo isso aí, tá? Ele traz toda a genealogia de Jesus, diferente de Mateus, indo até Adão, para mostrar que Jesus era filho do homem. E a maioria das situações de Lucas vem, então, da Septuaginta. Ele usa Judeia, às vezes, para incluir Samaria e Galileia. Então, ele está usando para que as pessoas dali, dentro daquele contexto, pudessem entender e se localizar geograficamente, para que Teófilo tivesse o entendimento geográfico. Ele substitui uma palavra que fazia parte, a Judeia, para substituir Galileia e Samaria, porque ele fala assim, peraí, eu não estou entendendo direito aqui aonde que você está falando que aconteceu esses fatos aqui, tá?
E, por fim, ele destina isso para Teófilo. E aí foi aquilo que eu falei para vocês. Teófilo, ele era provavelmente uma pessoa de grande importância e preeminência dentro da sociedade greco-romana. Por isso ele usa a palavra excelentíssimo. Você não vai ver palavra como excelentíssimo nas escritas de Paulo, quando ele se escreve cartas para as outras pessoas. Então, esse termo ele era um termo usado apenas para pessoas que tinham posição de autoridade. Tá? E este prólogo, ele sugere que ou alguns dos movimentos cismáticos já estavam publicando evangelhos suspeitos ou que obras difamatórias haviam sido escritas contra Jesus. Então veja, aquele período de 20 anos, gente, deu para se escrever muita coisa. E deu para se inventar muita história. Então, por que Lucas está se esforçando em trazer tantos detalhes? Porque ele está tendo cuidado de ir contra aquela coisa arada toda que estava sendo surgida, porque ele queria a veracidade dos fatos, tá? Estava fugindo das fakes, certo? Ele traz, então, a ascendência através de Maria e leva ela até Adão. Diferente de Mateus, que vai só até Abrão, tá? E aí você tem aqui o comparativo das... Vocês me dão mais 5 minutos, sim ou não? Sim? Beleza. Então, olha só. Dentro de Mateus, você tem a genealogia que chega aqui até Davi, e quando você vai para a genealogia de Lucas, ele vai levar isso aqui até Adão. Tá? E é interessante porque de um lado você está trazendo aqui José como pai legal e Maria como esposa legal, só que aqui você está trazendo José como marido legal, mas Maria como mãe de fato. E ele traz a genealogia de Jesus lá no começo se referindo a Eli, diferente de Mateus que vai falar de Jacó que era pai de José. Aí, gente... Eu comecei a dar uma pesquisada nisso aí, é uma doideira, porque tem gente que fala assim, eu vi até, estava lendo ontem, inclusive, um artigo que um estudioso do hebraico, ele diz assim, olha, esse José que se refere em Lucas é diferente do José que se refere em Mateus, porque foram encontrados alguns escritos e tal. Então, tem várias discussões a respeito disso, mas é importante você olhar da onde ela começa, mas para onde ela vai, a sua origem. Então, independente da... E existia um outro detalhe importante, que para os hebreus, para os israelitas, a ascendência, ela sempre vinha do homem. Então, na construção das genealogias, era importante você citar a ascendência do homem. Tá? Então, e aí vocês vão ver alguns elementos importantes do Evangelho de Lucas, é que Lucas traz muito a respeito das mulheres, ele valoriza muito a mulher dentro do Evangelho dele. Tá? Ele tem mais de 49 citações a respeito de mulheres dentro do seu Evangelho. Tá? O carinho e a atenção que ele dá para as mulheres dentro do seu Evangelho. Muito bem. Qual que era então o propósito do livro? Demonstrar historicamente que a mensagem do reino, conforme pregada aos gentios para a sua salvação, era uma continuação legítima do plano de Deus à luz de como Israel rejeitou Jesus como seu rei. Um gentil escrevendo para outro gentil, trazendo narrativas gregas a respeito da salvação que chega até nós, porque os judeus haviam rejeitado o seu Messias. Tá? Esse foi o propósito da escrita do livro. Tá? Quantos de nós, muitas vezes, nós não negamos o Evangelho de Jesus, não dizendo que ele não vale, não dizendo que ele não está certo, mas negando a nossa responsabilidade de compartilhar o Evangelho a outros. Quando nós, que temos a mensagem na nossa mão, que foi dada para nós, para levarmos até outro, não fazemos isso, nós estamos nos fazendo como os judeus, que negaram Jesus como Messias e se recusaram a cumprir a missão que havia sido destinada para eles. A mensagem-chave está em Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido.
O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A ideia é apresentar Cristo como o Filho do Homem perfeito que veio salvar o homem imperfeito. Jesus, o Filho do Homem perfeito, veio salvar a mim e a você que somos imperfeitos. Alguns elementos de destaque aí do Evangelho, gente. Primeiro, elemento predominantemente histórico. Segundo elemento, enfatiza a humanidade de Jesus e a sua identidade como Filho do Homem. Terceiro, destaque especial às pessoas desprezadas. Próxima aula nós vamos falar sobre eles, tá? Quarto, o livro mais comprido do Novo Testamento, porque ele era minucioso nas suas argumentações, então naturalmente acaba sendo mais comprido. Mais da metade do conteúdo de Lucas é exclusivo, ele dá ênfase às reações emocionais de Jesus e atenção especial às mulheres, mais de 49 referências em Lucas às mulheres. Conclusão. Ufa. A atuação de Deus naquilo que já existe como a cultura dos povos nos mostra sua soberania para fazer com que os seus propósitos sejam alcançados. Segundo, um homem gentil e comum foi usado por Deus para que o evangelho e o conhecimento de Jesus chegasse até nós. Terceiro, temos uma missão dada por Deus para pregar o Evangelho, e se não fazemos isso, nos tornamos egoístas, além de não cumprirmos os mandamentos de Jesus. E quarto, nós temos Cristo, o Filho do Deus vivo, que como homem perfeito, veio ao mundo salvar a mim, que sou imperfeito. Isso mostra a minha condição como homem imperfeito do quanto eu preciso dele. A aplicação. Não se isente da responsabilidade de pregar o Evangelho. E se esforce, como Lucas o fez, não só para entender e compreender corretamente a palavra de Deus, mas também para compartilhar sua palavra com aqueles que ainda não o conhecem. Que a aula de hoje tenha feito significado e sentido na tua vida, e que você tenha sido desafiado por Lucas a buscar conhecer mais de Jesus e falar mais de Jesus para as outras pessoas. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque o Senhor usou um homem como Lucas para nos ensinar a respeito da tua palavra, para nos revelar a respeito de quem foi e de quem é Jesus. E obrigado, Deus, porque o Senhor, um homem absolutamente perfeito, morreu por mim e por todos nós que somos imperfeitos. Que possamos ser desafiados, como Lucas foi, a levar as pessoas ao pleno conhecimento do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, no nome dele, e assim o fazemos. Amém. Obrigado, gente. Até a aula que vem, não se esqueça, tá? Dona Madalena, o Daniel foi hospitalizado? O filho dele já oramos. O filho do Dani, é isso? Mateu. Já oramos. Iniciamos a aula orando por ele. Dona Madalena, que eu não estou sabendo. Tá. Gripe forte, tá bom. Vamos orar por isso. Só lembrando, hoje à noite, a sua oferta missionária. Você faz a sua oferta missionária hoje à noite e ganha de brinde um lanche, não é certo? Mas fica saborosa, aquela que você gosta, Quilha, de carne. Então, hoje à noite, traga a sua oferta missionária para a cantina, não é isso, Hortência? Tá. Isso mesmo, ok. Então tá bom, gente, obrigado, bom domingo para vocês, que a macarronada seja maravilhosa, porque domingo é dia de macarrão, certo? E frango, né? O frango já deve estar assando lá na rotisserie que você vai comprar, tá? Imagina, obrigado.